Convido você a abrir sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 36. Atos 9, a partir do versículo 36. Essa música que as meninas dançaram aqui, Cíntia me mandou de tarde o nome, aí eu não liguei o nome à música, mas eu já tinha escutado e várias vezes. E a letra dessa música fala muito comigo, e é ali naquele pedaço ali onde ela pergunta: quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu? E antes de chegar naquele pedaço, eu estava ali sentado ali no cantinho orando e pedindo e falando com Deus: quem sou eu? Eu não sou digno, Senhor, eu não tenho nada para dar para essa multidão que está aqui, mas o Senhor tem. Então usa a minha vida para falar, Senhor, porque só o Senhor, Ele, como a canção também diz, baseada na palavra, Ele nos escolheu para ser a sua casa favorita. Nós somos templo do Senhor. O Espírito Santo habita em nós pela graça. E o Senhor nos usa apesar de nós mesmos. E eu convido você a abrir o seu coração, a abrir o seu entendimento e deixar que o Senhor fale através da palavra, através da mensagem ministrada ao seu coração. Antes de nós lermos, eu gostaria só de fazer... Não estou virando a minha Bíblia porque eu não vou pregar não, tá, gente? Porque minha Bíblia, ela é uma benção, ela fecha sozinha. Aí eu vou botar ela assim para ela não fechar. Mas eu vou virar ela de volta, não é nada disso. Eu queria só fazer um anúncio para você, o mesmo anúncio que eu fiz pela manhã. Quem esteve aqui ontem na doação de sangue? Amém? Glória a Deus. Que bom que você esteve aqui. Na próxima, você que não levantou a mão, que tem aí idade, né, não tem anemia, não tem nenhum problema, venha aqui doar sangue. Ontem nós tivemos aqui uma ação muito importante, muito relevante da nossa igreja. A primeira vez que a nossa igreja, né, foi sede para um evento assim. O Hemorrio, ele tem uma unidade itinerante que vem para colher sangue e tal, e a base Missão e a base Comunhão, a live, né, organizou aí quem sou eu para beber nessa caneca, hein? Essa aqui, ó, tá escrito Pastor José Cândido, pastor. E a base Comunhão, a live, a base Missão organizou esse evento ontem. E nós tivemos aqui, eu mandei para aparecer ali, olha lá, na tenda de oração que funcionou foi todo dia, não foi a tenda? Eu não pude vir, porque eu estava trabalhando ontem, eu estava de plantão ontem, voltei de férias ontem. E na tenda foram 53 pessoas atendidas na tenda de oração, foi a primeira vez da tenda num sábado, e nós tivemos 2 pessoas que se reconciliaram com Cristo. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Foram 2 vidas e 53 vidas que foram abençoadas através da oração, de uma palavra dos irmãos que estavam aqui. E a doação de sangue, que foi lá no Espaço Comunhão, foram 91 bolsas de sangue colhidas. 109, né, possíveis doadores, alguns foram inaptos, né? E aí nós tivemos 91 bolsas colhidas. Não sei se foram intercorrências durante a coleta que aí ocasionou essa perca da bolsa, ou se foi por questões também de saúde, enfim, que foram inaptos. E só para situar você, eu falei de manhã, vou repetir agora. Eu trabalho no banco de sangue, né? Já há bastante tempo. E num hospital grande do Rio. E lá nos nossos melhores dias, assim, dia bom, nós temos, aí eu falei de manhã, a média de 10, 12, 15. Num dia bom a gente tem 20, 25, 30 pessoas. Isso num dia muito bom. Semana do doador, tem toda uma campanha. Assim, eu falei pela manhã, desse tempo que eu estou lá, acho que o máximo de doação de um dia que eu vi foram 110 por aí. Porque era uma família que se mobilizou, levou ônibus, levou pessoas para a filha deles estava internada em estado grave, precisava de sangue. Às vezes acontece com policiais, que aí vai o batalhão. Agora, num dia normal,
sem muita propaganda, somente a propaganda nas redes sociais da igreja, o Senhor trouxe aqui 91 pessoas que foram aptas a doar sangue. Essas 91 bolsas vão abençoar vidas e mais vidas. Uma bolsa de sangue pode, não só serve para uma pessoa, uma bolsa de sangue se transforma em 3, né? Hemácia, plaqueta e plasma. Só aí você já abençoou 3 pessoas, porque não necessariamente vai para a mesma pessoa. Fora os fracionamentos que a gente pode fazer de uma bolsa de sangue. Olha quantas vidas serão abençoadas através da sua vida. Isso é servir, isso é fazer parte do reino, isso é evangelho. Nós abrimos as portas dessa igreja num sábado, durante todo o dia, para abençoar a sociedade, para impactar aquelas pessoas que vieram aqui trabalhar do Hemorrio, que talvez nem cristãos sejam. Mas nós, com o nosso testemunho, às vezes o testemunho fala muito mais, às vezes não, ele fala mais do que palavras. E eu queria parabenizar a toda a equipe, aos voluntários, né? Nosso pastor colocou lá nos grupos da igreja. Eu reitero aqui essa gratidão a todos e que venham mais dias assim. Amém? Vamos ler a palavra, Atos 9, de 36 a 43. Vamos lá. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo ficou doente e morreu. Seu corpo foi levado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Então, Pedro voltou com eles e, assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se, ele lhe deu a mão e ajudou a levantar-se. Em seguida, chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. Senhor, que o Senhor possa acrescentar a bênção da sua palavra no coração de cada um aqui, Pai. Espírito Santo, tens liberdade, fala aos corações. Em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós falamos sobre a cura de Enéas, no mesmo texto, né, no mesmo capítulo 9 e alguns versículos anteriores. E nós falamos aqui sobre a questão da paralisia espiritual. Veja bem, nós estamos falando de milagres que Pedro fez. O nosso Deus continua operando milagres, Ele continua fazendo. Ele tem poder para curar paralíticos, para ressuscitar mortos e para fazer muito mais. Mas nós estamos dando um enfoque aqui além do físico, porque além de um milagre físico, existe um milagre maior que o Senhor faz, que é o milagre espiritual, a cura da paralisia espiritual, a ressurreição para uma nova vida espiritual, e isso nada vai arrancar de nós, não vai mudar. Tabita ressuscitou? Sim, mas ela voltou a morrer. Entende? Ela viveu o milagre, ela ressuscitou, mas ela voltou a morrer. Mas ela tinha a vida eterna. E ela morreu a morte física, mas está viva na glória com o Senhor. E naquele grande dia nós a veremos. É sobre isso, é sobre este milagre, é sobre esse poder de salvação eterno que existe em Jesus Cristo. E nós falamos semana passada sobre isso, sobre como as lições que nós poderíamos extrair dali, da vida de Enéas e da paralisia em que ele estava, os 8 anos que ele estava ali. Falamos sobre fé, falamos sobre tantas coisas, e hoje nós vamos continuar. Não vou me apegar muito a voltar lá não, porque eu falo muito, já são 8 horas. Na semana passada me deram a palavra 7h30, 7h35. Mas a culpa não é de ninguém aqui, tá, gente? Porque fui eu que fiz a ordem de culto. Então, nós vamos falar um pouco aí sobre a questão da ressurreição. Então, seguindo aqui para que eu não me perca.
O verdadeiro avivamento não é apenas um evento momentâneo de fervor, mas uma transformação profunda que impacta vidas e se espalha, alcançando toda uma cidade, uma nação e o mundo. Falei isso semana passada e vários pregadores têm falado isso aqui. Na quinta-feira, Cláudio falou sobre o poder, sobre esse poder. O poder de quem? O poder de Deus, o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo que está em nós já. E nós precisamos nos apropriar disso. E uma vida avivada, um coração avivado vai agir pela fé todo o tempo e vai manifestar o poder de Deus através das suas atitudes, através das suas palavras, através dos seus gestos. Então nós vimos como a cura de Enéas simbolizava também uma libertação da paralisia espiritual e como a sua transformação levou muitos a crer. Agora nós seguimos para uma outra poderosa manifestação do avivamento, a ressurreição de Tabita ou Dorcas. Você escolhe aí como você quer chamar ela, ou Tabita ou Dorcas. Era um nome aramaico, hebraico, não sei. Tabita, não me lembro, e Dorcas era um nome grego. Se a cura de Enéas representou a restauração espiritual daqueles que estavam paralisados, a ressurreição de Tabita aponta para um avivamento ainda maior. Deus não apenas restaura, mas Ele traz vida aonde há morte. Deus não é capaz apenas de curar a paralisia espiritual daqueles que estão estagnados, parados à beira do caminho, mas Ele também é capaz de trazer vida aonde há morte. E nós somos os portadores dessa palavra de vida, dessa palavra que vivifica, que aviva, que traz vida àquilo que está morto. E o versículo-chave desse milagre destaca o verdadeiro propósito do avivamento. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Quando Pedro estava lá na cidade de Lida e ele curou Enéas, o testemunho de Enéas fez com que toda aquela cidade se convertesse. E aqui, mais uma vez, o testemunho do milagre, esse fato que aconteceu com Tabita, fez com que muitos crescem no Senhor naquele lugar. O avivamento genuíno, ele não pode ser contido, meu querido. Não se contém nas quatro paredes desta igreja. Não se contém na sua vida, ele vai atingir outros, ele vai atingir os locais por onde você passar. Ele vai atingir toda a região, todo o local, porque os testemunhos, as palavras, é contagiante. Quem é que viu aí as notícias do incêndio lá nos Estados Unidos? Em Los Angeles, né? O fogo se espalhou rápido, porque o fogo é assim. Se tiver propício para o fogo, ele vai se espalhar e vai se espalhar rápido. Que o Senhor possa encontrar o nosso coração propício para queimar e arder, para que a gente possa espalhar esse avivamento por toda a cidade de Maricá, rápido, e atingindo vidas e mais vidas, e que se ouça daquilo que o Senhor tem feito nesse lugar, para a honra e glória dEle. Então hoje nós vamos refletir como a ressurreição de Tabita nos ensina sobre o poder da vida restaurada em Cristo e como isso impacta aqueles que estão ao nosso redor. E o primeiro tópico dessa mensagem, nós vamos focar no versículo 36 até o 39, e eu dei o título, A Necessidade de Avivamento, uma cidade de luto. A cidade de Jope estava de luto. Por quê? Porque Dorcas era uma mulher querida. Ela era tipo uma costureira da cidade. Ela fazia roupas, ela ajudava os pobres, ela ajudava as viúvas. Ela era uma mulher. Ela foi a única mulher, né? A única mulher que a Bíblia chama de discípula. Você não vai encontrar nenhum outro texto chamando nenhuma outra mulher de discípula. Mas Dorcas, Tabita, foi chamada de discípula. Ela era uma mulher temente a Deus, uma serva que era relevante na cidade de Jope. Ela fazia a diferença. Ela fazia a diferença e a morte dela foi sentida. A cidade estava de luto. Quando o texto diz que naquele tempo, né, ela ficou doente e morreu, que tempo era esse? O tempo que Pedro estava ali por perto.
Pedro estava pregando lá em Lida, e nesse tempo que Pedro estava lá, curando Enéas, pregando e anunciando o evangelho lá, Dorcas ficou doente. E ao que tudo indica, foi uma doença rápida e ela morreu. E aí, ela morre, e aí aquelas pessoas colocam ela ali no cenáculo, era o primeiro andar da casa, uma casa grande, né? Era possivelmente uma mulher de posses, e eles colocam o corpo dela ali. E eu estava pesquisando sobre isso. Os judeus tinham o costume de lavar o corpo para poder fazer todo um rito ali. Aí quem não tinha dinheiro lavava com água, quem tinha lavava com perfumes, com fragrâncias, né? Como as mulheres iam fazer com Jesus, não porque Jesus tinha dinheiro, mas porque alguém financiou aquilo. E, enfim, isso acontecia, era um processo ali do rito judaico da morte. E aí eles ouviram falar, né, os discípulos ali ouviram falar que Pedro estava perto. Pedro estava na cidade vizinha, sabe? Pedro estava em São Gonçalo. Dorcas estava em Maricá. Pertinho, do lado. Não, alguém falou aí, não, é perto, gente, é perto. Saquarema, tá bom, Pedro estava em Saquarema. E Dorcas estava em Maricá. E aí foram lá chamar Pedro. Foram lá falar com ele. Só que chegaram lá, eles não disseram o que era. Pedro, olha, vem depressa. Mas não falaram o que era. Mas eles, para irem lá chamar Pedro, eles tinham plena convicção, plena certeza de que Pedro, esse Pedro, apóstolo de Cristo, que havia curado Enéas, que essa notícia já havia se espalhado, ele era um servo de Deus e que a unção de Deus estava sobre ele, o poder de Deus estava agindo através dele e algo poderia ser feito e Dorcas poderia voltar a viver. Porque para que eles iam chamar se ela já estava morta? É preciso fé, é preciso convicção e certeza de que o milagre vai acontecer. E aí eles chamam, Pedro não fica. O que é? Vou para quê? Sabe aquela pessoa que tu chama, vamos ali. Ali para quê? E não, ali, vamos ali visitar, falar, mas, sabe, não, ele foi, chegando lá, já estava morta, e aí chegando lá tinha aquele monte de gente chorando, era outra prática judaica normal, ficar um monte de gente chorando ao redor ali, e falando aquela coisa toda, o que ele faz? Arranca todo mundo de lá, sai todo mundo, ele ora, e diferente que ele fez com Enéas ele nem orou. Ele só olhou para Enéas, Enéas, toma a tua cama e anda. Ele orou. E aí, depois da oração, ele vai lá e fala, Tabita, se levanta. E dá uma ordem de comando. E essa ordem de comando estava cheia do poder de Deus. E aquela mulher levanta e volta à vida. E isso nos ensina algumas verdades espirituais. Né? Nós vamos primeiro falar ali do versículo 36 ao 39, e eu não vou ler aqui ele para a gente poder adiantar, mas o versículo 39 termina ali falando das viúvas que estavam chorando por causa, né, de Dorcas e dos vestidos e roupas que elas haviam feito para elas. E a gente pode tirar algumas verdades espirituais daí. Primeiro, a morte é uma consequência do pecado que afastou o homem de Deus. A morte é certa. Embora aqui ninguém queira morrer e ninguém pense na morte, a morte é certa. Você sabe disso, né? A morte é certa. A única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. Porque não tem como. Todo mundo morre. E por que todo mundo morre? Por causa do pecado. Era para ser assim? Não. Mas é assim por causa do pecado. O pecado distanciou o homem de Deus e trouxe ao homem uma morte espiritual e, consequentemente, uma morte física. E Deus, através da sua graça, manda Cristo, seu Filho, para morrer naquela cruz, para nos dar a oportunidade de uma nova vida espiritual, de uma vida eterna espiritual. Amém? Mas não nos livra da morte física. A gente vai morrer, a não ser que Jesus volte com a gente vivo. Aí, rapaz, vai ser legal. Embora eu tenha curiosidade de saber como é morrer, pena que não dá para voltar. Mas eu tenho maior curiosidade de saber como é que é o negócio. Quando a gente está chegando assim, eu tenho curiosidade. Não sei se você tem, mas eu tenho. Eu queria...
Aquelas pessoas que têm aquele milagre que vão lá e voltam. Mas se bem que se eu morrer, não ora para eu voltar, por favor. Porque eu estou lá, imagina, tu tá lá com o Senhor, tudo muito bom, daqui a pouco voltei. Ah, não, eu não acredito que eu voltei para esse calor. Aqui, Maricá, eu estava lá na glória. Quem orou? Quem orou? Não ora, gente. Morreu, me enterra. Não ora. Cíntia, não ore. Não ore, me deixa aí. Me deixa aí. Por favor. Brincadeira. Mas gente, você está lá na glória, está lá no bem bom, aí volta para cá. Mas o milagre tinha um propósito. Então a morte, ela é uma consequência do pecado. E desde o Éden, isso acontece com os homens. Romanos 5,12 diz assim: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. E com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Você já nasceu em pecado. A sua herança é pecaminosa. A sua descendência é pecaminosa. Você vem de Adão e Eva. Não importa quantos mil anos passaram. Você nasceu em pecado. E destituído estava da glória de Deus, mas a graça te alcançou. E se não alcançou ainda, vai alcançar. Porque você não veio aqui à toa. Mesmo os justos experimentam a realidade da morte física. É um lembrete de que o pecado distorceu o plano original de Deus para a humanidade. E por isso há uma necessidade urgente de restauração e vida nova em Cristo. Assim como Tabita morreu fisicamente, muitas pessoas estão espiritualmente mortas, sem vida em Deus. Tabita era uma mulher de Deus, ela havia sido vivificada, ela tinha uma vida espiritual, ela estava viva espiritualmente, mas ela teve uma morte física. E a morte física é uma realidade, e a morte física aponta também para a morte espiritual. E hoje existem pessoas no mundo aí fora que elas não estão mortas fisicamente, mas elas são mortos vivos, e estão mortas espiritualmente, porque ainda não foram alcançadas pela graça do Senhor, ainda não foram vivificadas pelo poder do Evangelho. Essa palavra, esse poder que estava sob Pedro, que disse: levanta, eles ainda não ouviram. E eu e você somos os responsáveis por levar essa palavra, que traz vida, para que eles voltem a viver. Porque por enquanto estão mortos espiritualmente. The Walking Dead, mortos vivos. Viu? Eu tiro lição de tudo, até dos zumbis eu tiro lição. Outro dia eu estava vendo um filme de zumbi, estava falando para a Cíntia, eu devaneando, falando com Cíntia. Não, porque você vê, eles estão perambulando, meio sem rumo. Já viu o filme de zumbi, que eles ficam andando assim, meio sem nada? Uns correm, outros correm, andam devagar. Sabe, é assim que a humanidade anda. A humanidade sem Deus anda assim. Está viva, mas está andando, sei lá, não sei. Ao léu e movida por instinto. O tempo todo. O zumbi é assim, Ele sente o cheiro, ele vai, ouve o barulho. The Walking Dead é com barulho, outros estão com cheiro, outros com... enfim. Eu gosto, tá, gente? Mas não vejo, as crianças têm medo. Então a morte é a consequência do pecado que afastou o homem de Deus. Efésios 2:1 diz: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados. Veja bem, o texto diz: vocês estavam. Paulo está escrevendo a uma igreja e está dizendo para eles: olha, vocês estavam mortos, mas vocês não estão mais mortos. Vocês foram ressuscitados pelo poder de Deus. Vivam em novidade de vida. A ausência de uma vida avivada, ela é sentida pela comunidade. É uma outra lição, uma outra verdade espiritual que a gente tira desse texto. Quando um cristão vive em avivamento, a sua vida impacta os outros. De manhã, Gabriel pregou sobre isso. Falou sobre avivamento e falou sobre a questão do relacionamento. Como eu preciso servir ao outro, como eu preciso me dedicar ao outro, como eu preciso ser relevante na vida do outro. Foi o que a gente fez ontem. E o que a gente precisa fazer todos os dias.
para que a nossa ausência na sociedade seja sentida. Nossa, aqui a irmãzinha não está aqui, o irmãozinho não está aqui. Poxa, quanta falta faz quando ela não está aqui. E não aquela frase, graças a Deus que ele não veio. Ai, olha como o ambiente fica bom quando ele não está. Morreu, já vai tarde. Não pode ser assim. A ausência de um cristão precisa ser sentida. E sabe como que a ausência de um cristão é sentida? Quando ele exerce de fato o avivamento, servindo aos outros, amando aos outros, sendo relevante na vida dos outros. A pessoa sente a ausência, aquela sociedade, aquela cidade aquela comunidade estava sentindo a falta de Dorcas. E a morte dela causou grande tristeza, porque ela era um instrumento de Deus para abençoar as pessoas. E as pessoas se sentiram desesperadas. Aquela comunidade estava desesperada, foi algo repentino. Aquela mulher era uma mulher de Deus. Nós vivenciamos isso aqui na igreja, há uns 2 anos atrás, já vai fazer 2 anos. Quando perdemos alguém muito importante, muito relevante, que servia muito aos outros. E como dói. Como dói. Isso nos desafia a sermos crentes, cuja ausência seria sentida, pois nós fazemos a diferença. Se você for tirado do lugar onde você está, vão sentir a sua falta. Você tem sido relevante, tem feito a diferença onde você está, ao ponto de que se você for tirado de lá, vão sentir a sua falta? Ou vão dar graças a Deus? E uma outra verdade que a gente tira desses 3 versículos é o clamor da igreja diante da morte. O avivamento vem quando o povo de Deus reconhece a sua necessidade e clama por intervenção. Para que a gente seja avivado, para que o nosso coração seja avivado, para que haja ressurreição, para que haja essa volta à vida, para que ossos secos possam se tornar de fato um exército vivo e atuante, é necessário que a igreja, que você, que eu reconheçamos o nosso estado e clamemos por vida, por avivamento. Eu não sei o que está morto na sua vida. Eu não sei o que você deixou e como você tem vivido, e o que talvez esteja morto está precisando de vida, está precisando ser avivado. Mas você sabe, e o Espírito Santo também. Então começa aí a refletir e a clamar para que o Senhor possa trazer vida ao teu coração e avivar aquilo que precisa ser avivado e trazer vida. Você precisa reconhecer que está morto para clamar pela vida, porque senão você vai vivendo como Enéas, paralítico, parado, e aí de tanto tempo parado você começa a ir morrendo aos poucos, e quando você vê, muita coisa já morreu. Mas o Espírito Santo é aquele que aviva, é aquele que traz vida. Os discípulos, ao invés de apenas aceitarem a perda, buscaram uma solução em Deus. E isso nos mostra que diante das consequências do pecado e da morte, o povo de Deus deve buscar ao Senhor por restauração e avivamento. Então, diante das consequências do pecado e da morte, nós, o povo de Deus, precisamos buscar por restauração e avivamento nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias e lá fora. Eu preciso entender, reconhecer que o mundo está perdido, que pessoas precisam de vida, e para que eu possa levar essa restauração e esse avivamento, mas antes eu preciso avivar o meu coração, a minha vida, e entender aquilo que precisa de restauração no meu interior. É isso. Aqueles discípulos, eles diante da morte, eles não se prostraram diante da morte, porque eles entenderam, eles tinham fé e certeza de que havia vida em Deus, e que o poder de Deus era suficiente para trazer vida àquilo que estava morto.
E eu escolhi, talvez você ache estranho, por que eu escolhi falar de uma perspectiva espiritual sobre o milagre, sobre a ressurreição? Mas é porque já se fala muito do físico. E eu queria falar de uma outra, o Espírito Santo tocou em mim para que falasse de uma outra forma, para que a gente olhasse de uma outra perspectiva. Mas isso não significa que Deus não tenha poder de fazer. Mas a gente não sai por aí nos enterros orando e dizendo, levanta. Mas a gente pode chegar, como sexta-feira passada, retrasada, os irmãos estavam ali no sopão. Foi na sexta, não foi? Retrasada? Sabe o que eles estavam fazendo? Como Pedro, levanta. Levanta. Ressuscita. Levanta e anda. Sai desse estado de prostração, levando a palavra e o poder do evangelho àqueles homens, àquelas mulheres que ficam aqui na praça, mortos espiritualmente. E o resultado disso foi, aquele moço estava aqui no domingo, o Glaucio. Ele se internou, ele foi para o centro de reabilitação, está lá, glória a Deus, glória a Deus. E quantas vidas o Glaucio vai impactar com o testemunho dele? É isso. A morte física de Tabita nos aponta para a necessidade de um avivamento que traga vida espiritual em meio a um mundo que ainda sofre com as consequências do pecado. Deus deseja usar o seu povo para manifestar vida aonde há luto e esperança aonde há morte. Nós precisamos levar vida aonde há luto. Tem gente que não gosta de ir a enterro. E eu entendo. Não é que eu goste, mas eu acho importante ir. Primeiro, importante com a pessoa que está lá sofrendo, porque a Bíblia diz que a gente tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Isso é ser servo, isso é ser irmão em Cristo. Então eu vou na festa dele, ok. E eu tenho que estar lá com ele no meio da tristeza também. Ponto. Mas uma outra coisa relevante, toda vez que eu estou no enterro eu penso a mesma coisa. Na brevidade da vida. No quanto nós somos frágeis. O quanto nós não somos nada. E como nós somos dependentes de Deus. Porque basta um estalar de dedos e a gente não está mais aqui. E a gente não tem gerência nenhuma sobre isso. Nós não estamos no controle. Ele está no controle. E nós precisamos manifestar a vida aonde há luto. A humanidade pode não perceber, mas eles estão de luto. Porque eles estão mortos. Eles estão num grande enterro deles mesmos. E nós precisamos levar a mensagem de esperança. A tempo e fora de tempo. O segundo tópico dessa mensagem, baseado ali no versículo 40 e 41, que diz assim, eu vou reler. Pedro pediu que todos saíssem do quarto, então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se e lhe deu a mão, ele lhe deu a mão e a ajudou a levantar-se. Em seguida, chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. E eu nomeei esse segundo tópico, o poder da ressurreição, avivamento que transforma. Então, o primeiro tópico era um avivamento, a necessidade do avivamento, uma cidade em luto. E o segundo tópico, o poder da ressurreição, avivamento que transforma. Pedro é chamado e ao chegar ele não se desespera, mas ele age com fé. O povo já estava desesperado lá. Ele não chegou lá para desesperar mais ainda. Ele levou esperança. Às vezes a gente chega num lugar e o negócio já está ruim, a gente chega para deixar pior. Em vez de a gente levar esperança, mesmo que tu olhe a situação assim, cara, está muito ruim. Sabe, quando tu vê aquela fratura exposta, esse negócio, não, está tudo certo. Está tudo bem. Vai ficar tudo bem, fica calmo, está tranquilo, não é nada, não é nada. E você por dentro, meu Deus, é tudo. Rapaz, vai ter que amputar, e você está... É isso. Pedro chegou lá e viu a situação. Ele viu que ela estava morta. E que já estava todo mundo sofrendo. Ele não ia ser mais um que ia ficar ali desesperado. E às vezes, nós precisamos pensar dessa forma. Você é portador
da luz de Cristo, do poder do Evangelho, sabe? Do domínio próprio, da temperança. Você precisa chegar e levar paz, levar esperança, e não afundar mais o negócio, não jogar mais água em cima, mais terra em cima, passar mais algumas vezes, já foi atropelado, tu está passando mais em cima. Não, não tem nada para falar, só ora. Pedro não falou nada, pediu para sair, orou e acabou. Mas se você quer falar algo, peça ao Senhor um direcionamento no que falar, porque isso também é relevante no testemunho da gente, porque depois as pessoas comentam, no momento que ela está lá na tristeza, no ruim, ela não vai lembrar, não vai falar nada, mas depois quando passa, poxa, fulano chegou lá, rapaz, o negócio já estava ruim, ele chegou falando um monte de coisa, chegou, sabe, quer dar bronca? Bronca depois, que a pessoa, né, aprontou, merecia. Às vezes a gente como pai e mãe tem isso, né? Quem aqui tem filho, como eu, e os meus são 2 meninos que vivem aprontando, e aí quando você fala, não faz, ele faz, e cai, a primeira, né, se machuca, a primeira coisa que você pensa assim, vem, eu avisei, eu falei, o que você estava fazendo aí? Aí você engole, filhinho, o que houve, o que aconteceu, machucou? Não, tá bom, vamos ser o quê? Depois, eu sou mais do momento, depois eu esqueço. A Cíntia não esquece, não. Cíntia não esquece, não. Eles pensam que ela esqueceu. Pensam, e aí, num belo momento, eles se perguntam, por que do castigo? Lembra? Eu já sou mais do momento. Minha memória é fraca para essas coisas. Meu pai, que era assim, me dava castigo de 6 meses. Depois de 6 meses. Depois de 6 meses ele lembrava. Me lembro uma vez, não mergulho não, tá, gente? Chamei meu pai de nojento. A gente estava viajando, olha só, a gente viajando. Eu era uma criança assim mesmo. A gente estava viajando, ele me levou para viajar com ele era motorista de ônibus. E aí ele fez alguma coisa comigo. Meu pai tinha umas brincadeiras meio... Sabe, hoje em dia o povo chama de bullying, chama de um monte de coisa. Meu pai, nordestino, assim, meio bronco, ele tinha umas brincadeiras bem pesadas. Hoje ele parou, ele já não faz mais, mas ele fazia. E aí ele fez a brincadeira no meio de todo mundo. Aí eu virei para ele, e na frente de todos os amigos dele, chamei ele de nojento e algumas outras coisas. Aí ele olhou para minha cara, nada falou. Me calei também, viagem rolou, foi para lá, foi para cá, isso foi mais ou menos no meio do ano. Quando foi no final do ano, eu ia me formar naquele ano, acho que na 4ª série, tinha uns 11 anos. E aí tinha uma dança, a gente ia dançar na formatura. Ele me deixou ensaiar todos os dias, todas as vezes. Quando chegou na semana, ele falou, você não vai dançar. Eu, o que, pai? Você não vai. Mas, pai, a menina está dançando comigo, vai ficar sem par, não sei o que. Você não vai. Lembra? Pronto, chegou o dia. Estava esperando o momento. 6 meses guardando um castigo. Era melhor ter batido. Meu pai nunca me bateu. Nunca encostou a mão em mim. Mas era melhor que tivesse encostado. E, às vezes, a gente precisa ter discernimento e sabedoria na hora de agir. Com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o seu marido, com o seu irmão. Em meio às dificuldades, em meio às adversidades, a gente precisa saber agir. Agir com sabedoria. Até na correção dos nossos filhos, dos nossos liderados. No seu ministério, no seu trabalho, com as pessoas que trabalham com você. Se você é chefe, você tem um desafio grande nisso aqui. Porque exercer esse bom testemunho, brilhar a luz de Cristo, ser relevante, sendo chefe, é difícil.
para que o teu funcionário não fale horrores de você. Embora às vezes vai falar. Mas não é fácil. Mas a gente precisa. E então, a partir dessa visita de Pedro, que não se desespera, age com fé, a gente pode tirar aí 3 princípios fundamentais que a gente precisa para experimentar o avivamento. O primeiro deles, afastar as distrações e incredulidade. Pedro chegou lá e a primeira coisa que ele fez, ele mandou sair todo mundo da sala. Sai todo mundo. Qualquer tipo de distração, sai. Ele não disse que elas estavam ali erradas, que, enfim, não. Mas ali, no meio daquelas mulheres, poderia haver alguém que não acreditasse. E quando ele começasse a orar, você vai orar por isso? Você vai mandá-la ressuscitar? Você não está vendo que ela está morta? Você está de brincadeira? Ou outras ficariam falando coisas e distraindo. E ele queria foco, ele e Deus. E vai ter momentos que você vai precisar tirar as distrações e tirar aquilo que vai mover você à incredulidade. E talvez pessoas que ao seu redor não creiam também. Pedro coloca todos para fora, se ajoelha, ora. E isso nos lembra que o avivamento exige um ambiente de fé. O avivamento exige um ambiente de fé. Sem distrações que nos impedem de ver o agir de Deus. Quais são as distrações que têm impedido você de experimentar mais da ação do poder de Deus? O que tem distraído você? Quais são as distrações que têm te impedido de ler a Bíblia? Quais são as distrações que têm te impedido de orar? Quais são as distrações que têm te impedido de experimentar o poder de Deus na sua vida? Quais são as distrações que têm impedido você de exercer um bom testemunho aonde quer que você esteja? Quais são as limitações? O que você precisa tirar da sua vida? O que você precisa, como Pedro, colocar para fora, para que você possa vivenciar o milagre de Deus na sua vida, o avivamento? Só você e Deus sabem. Só você sabe quais são essas distrações. E se você não consegue enxergar, comece a orar e pedir para que o Senhor te mostre. E Ele vai mostrar. E um outro princípio, além de afastar as distrações, orar antes de agir. Pedro não tenta reviver Tabita por conta própria. Primeiro, ele busca a Deus, assim como na cura de Enéas, ele reconhece que o poder vem de Deus. Ele não curou Enéas no nome dele, foi no nome de Deus. E ali, naquele momento, ele reconhece, ele tem plena convicção de que sem Deus ele não é nada. E que a unção que flui através dele, o poder que flui através da vida dele, vem de Deus, vem de Jesus. O verdadeiro avivamento começa na oração. Quer viver o avivamento? Ore. Afaste as distrações que te impedem de orar. Busque a Deus, busque a Deus. Busque a Deus de todo o seu coração. 2 Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, o seu coração. Essa terra é o teu coração, é você. Se você se humilhar e orar e buscar, o Senhor ouvirá dos céus e vai avivar o teu coração, curar a tua terra, tirar a paralisia espiritual, ressuscitar aquilo que precisa de vida. Esse é o princípio, a Bíblia está nos ensinando. Tudo começa a partir da oração. E o terceiro princípio fundamental que a gente tira dali, desse momento de Pedro ali, a palavra de Deus traz vida. Pedro, cheio do poder de Deus, simplesmente diz: Tabita, levante-se. E ela abre os olhos. A palavra de Deus unida à ação do Espírito Santo trouxe vida aonde havia morte.
Assim como Pedro foi um canal desse poder, nós como cristãos também somos chamados a proclamar essa palavra viva. Quando anunciamos a verdade, participamos do propósito de Deus em restaurar as vidas, sendo um instrumento para que a mensagem de salvação alcance o mundo. Assim como Pedro foi um instrumento ali naquele momento, nós somos um instrumento para que o Evangelho, a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação alcance as pessoas. E assim como Tabita reviveu, Deus deseja trazer avivamento e nova vida àqueles que estão distante dele. E o terceiro e último tópico: o impacto do avivamento, a notícia que se espalha e muitos creem. A notícia que precisa se espalhar por essa cidade é sobre o poder de Deus agindo nesse lugar. A notícia que precisa se espalhar por Maricá é o quanto Deus tem feito milagres aqui, o quanto Deus tem restaurado vidas aqui, o quanto Deus tem ressuscitado pessoas espiritualmente aqui, o quanto Deus tem transformado famílias nesse lugar, a partir da minha e da sua vida. É essa notícia que precisa correr por Maricá. E não que nós compramos uma propriedade, que nós somos uma igreja grande, que o nosso culto está abarrotado de gente para a honra e glória nossa. Não. Não. E eu sei que nos 108 anos dessa igreja, muitas coisas já se falou sobre ela. Mas nesse tempo, Deus tem restaurado, ressuscitado, avivado, e a notícia que correrá por essa cidade é sobre o avivamento que Deus está derramando nesse lugar. E vidas e mais vidas virão, buscando alimento, pão, vida, restauração, e encontrarão aqui a mensagem do Evangelho, a palavra de vida, através das vidas de quem? Minha e sua. No início do culto nós falávamos ali, o Renan falou assim: nossa, eu olho e não conheço as pessoas. E eu não sei se é mês de janeiro e o pessoal está de férias na cidade e vem aqui visitar, ou se é gente nova que está chegando mesmo. Mas realmente são rostos novos. E olha que eu estou sempre aqui na frente. Talvez você me conheça, mas eu não conheço você. Às vezes eu passo por lugares, Maricá, todo mundo se conhece. Vocês sabem, né? Quem aqui é daqui a vida toda sabe Maricá, todo mundo se conhece. Eu estou aqui, vai fazer 7 anos. E aonde eu morava não é assim. Mas aqui todo mundo se conhece. Então, às vezes, as pessoas olham para mim na rua. Às vezes eu estou na fila da farmácia, estou na academia, eu estou em outro lugar e eu vejo as pessoas me olhando e eu falo: Jesus, eu falo logo, cumprimento, vai com a pessoa da igreja. Não sei. E aí, se eu não falar, o que vai acontecer? Ah, o irmãozinho metido. O irmãozinho que não fala com ninguém. E eu já tenho essa fama. Mas não sou metido não. É porque eu sou na minha mesmo. Já falei aqui e repito. Isso que você vê aqui é a graça de Deus, é o Espírito Santo. Porque no meu eu mesmo eu estaria sentadinho, calado, quietinho. E eu sempre fui assim, eu tenho a testemunha viva que me conhece há mais de 20 anos, que eu sempre fui assim. Tem uns 6 anos aí que eu estou assim, falando, 7, 8, não sei. É o meu jeito. Mas ainda assim, sabendo que é o meu jeito, eu preciso me policiar. Eu tenho feito isso. Se eu passei por você e não falei com você, perdão. Em nome de Jesus. Principalmente se eu estiver ocupado. Aí eu fico igual o Fábio. Vou para lá, vou para cá. Hoje de manhã, quando eu cheguei, eu estava assim. Aí o Léo foi e orou por mim no gabinete. Você está muito agitado. Porque eu precisava imprimir a ordem de culto, porque eu precisava imprimir meu esboço, porque a minha impressora tinha dado problema em casa. E eu não conseguia. E eu estava agitado. E aí eu falei: Cíntia, eu não vou ensaiar não. Vocês têm que passar a música, vocês passam lá e eu vou resolver isso aqui, que isso aqui é mais importante.
Só que o irmão a gente não sabe. Aí ele vem querendo falar com você. E aí você não fala comigo não. A gente precisa pensar em todas as possibilidades. E por que eu estou falando isso? Que é para você entender que não é só contigo, é comigo também. O que corta aí, corta aqui também. Eu não sou super crente. Isso tudo aqui fala comigo também. Existem coisas em mim que precisam ser avivadas também. Existem coisas em mim que precisam ser mudadas também. E reconhecer isso é o princípio, é o primordial para que haja mudança. É fácil? Não. Vai ser de uma hora para outra? Não. De manhã, Gabriel falou, aquele que já está forte, cuida do fraco. Talvez você ainda não alcançou. Ou melhor, talvez você já tenha alcançado, você já controle seu temperamento, você já controle algumas coisas, mas o teu irmão do lado ainda não. Então o que você vai fazer? Olhar para ele, apontar o dedo? Não, você vai ajudar ele, para que ele possa se fortalecer também. Isso é o reino, é um cuidando do outro e entendendo que nós estamos caminhando para o mesmo lugar e que a gente não pode lutar entre si. Então, a palavra de Deus traz vida, e foi o último, não, já me perdi, o tópico 3, o impacto do avivamento. A notícia que se espalha, muitos creem. A notícia se espalhou por toda a cidade, muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope há algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. O versículo 42 nos mostra o resultado desse milagre. A notícia se espalhou por toda a cidade, e muitos creram no Senhor. Aqui nós aprendemos duas verdades poderosas sobre o avivamento genuíno. Primeiro, milagres geram testemunhos que se espalham. Quando Deus age, as boas notícias não podem ser contidas. O avivamento não acontece só dentro da igreja, mas ele se espalha e transforma as cidades. A segunda verdade, uma vida restaurada atrai os outros para Cristo. Assim como muitos creram ao ver a transformação de Enéas, a ressurreição de Tabita levou muitos a crerem no Senhor. Quando Deus transforma a nossa vida, as pessoas ao redor são impactadas. Avivamento não é um evento isolado, mas algo contínuo que transforma gerações. Gerações serão transformadas através da minha vida e da sua, você crê? Através do avivamento que Deus está nos permitindo viver nesse tempo, gerações serão impactadas. Os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos serão impactados por aquilo que temos vivido hoje. E aquilo que temos nos gastado hoje e experimentado hoje em Deus. Porque o avivamento é algo contínuo. Quando Deus ressuscita espiritualmente uma pessoa, a sua vida se torna uma mensagem viva que não pode ser ignorada. Quantas pessoas já passaram por esse lugar? E quantas vidas já se gastaram aqui e muitos aqui são frutos dessas vidas? A história da ressurreição de Tabita nos ensina que o verdadeiro avivamento traz vida aonde há morte e transforma cidades inteiras. Assim como Jope precisava experimentar esse milagre da ressurreição, nossas vidas, famílias, igrejas, cidades precisam de um avivamento que traga vida aonde há desânimo, vida aonde há pecado, vida aonde há frieza espiritual. E talvez você esteja assim, talvez você esteja desanimado, talvez você esteja dominado pelo seu pecado, pela sua inclinação carnal, talvez você esteja frio espiritualmente, não sente mais a presença de Deus, você vem à igreja, volta para casa e nada muda, não há nada diferente, você não sente o poder que Cláudio pregou aqui na quinta-feira, você não consegue exercer misericórdia e amor com aqueles que são fracos, você não consegue, talvez você esteja assim, mas o Senhor te trouxe aqui hoje, para que você seja avivado, para que você seja vivificado, para que esse desânimo saia, para que haja restauração, para que você consiga dominar o seu eu e a sua carne, se livrar do domínio do pecado, porque você já tem as ferramentas espirituais para isso, para dizer não, é o Espírito Santo.
Deus te trouxe aqui para que você seja livre da frieza espiritual e você possa sentir arder no teu coração o fogo do Espírito. Você deseja experimentar esse avivamento? O louvor pode subir, por favor. Você deseja experimentar esse avivamento? Será que a sua vida reflete uma transformação tão poderosa que impacta ao seu redor? Queria convidar você a se colocar de pé. Eu não sei que parte dessa mensagem tocou o teu coração. Eu não sei em que parte você se encaixa. O que precisa voltar a viver na sua vida? O que precisa de ressurreição na sua vida? Mas em nome de Jesus, o mesmo poder que agiu através da vida de Pedro está aqui, e nós profetizamos vida. Ossos secos ganhem vida, ossos secos voltem a viver, e que se levante um grande exército, que os céus se abram sobre a sua vida, que os céus se abram e venha poder, venha restauração, venha avivamento, venha a vida de Deus sobre você. E que você saia desse lugar diferente da maneira que você entrou.